falta de tempo, infelizmente, é o problema da maioria da população, não é mesmo? Muita gente trabalha fora, eu trabalho fora, você trabalha fora, centenas de pessoas que fazem os seus preparos ou que estão nessa situação de restrição alimentar ou que querem uma alimentação mais saudável se encontram neste momento nessa situação de não ter tempo para fazer as receitas. E aí, gente, o problema é que a gente tem que fazer. Por quê? Porque se a gente depende de produtos comprados prontos, de produtos industrializados, a gente paga muito mais caro. Então, a gente pode sobrar um tempo que a gente não vai usar para fazer a receita, mas a gente vai ter que investir nisso. Então, a gente vai ter que comprar produtos industrializados que são 3, 4 vezes, 5 vezes mais caros do que os produtos que a gente faz em casa. Até mais do que isso, né? Se fosse só dinheiro, muita gente poderia falar, não, tudo bem, eu estou disposta a pagar. Mas o problema não é só esse. O problema é que os produtos industrializados são ruins, textura ruim, sabor desagradável, aquela coisa que fica na boca, aquele sabor que fica na boca que a gente não sabe nem definir do que vem aquele sabor, né? E outra coisa também é que a gente nem sempre, na maioria das vezes, não vai encontrar o que a gente quer comer. Ah, eu tô com vontade de comer um sonho. Onde vende sonho? Sem glúten, sem leite, gostoso. Eu não conheço lugar nenhum. Não conheço. Então, a gente pode encontrar um tipo de pão, um tipo de bolo só, um tipo de biscoito, um salgado. Mas e o resto? O resto a gente vai passar vontade porque a gente não faz e não tem para comprar. Então, comprar não é uma opção. A gente precisa fazer em casa os nossos preparos. E aí muita gente se depara com esse problema. Tá, mas eu não tenho tempo, como é que eu vou fazer? E aí eu tenho uma dica para você superar este problema, essa falta de tempo e ter sempre alguma coisa pronta no seu freezer, na sua geladeira, para você comer, para você oferecer para alguém que chegue na sua casa, para você tomar o seu café da manhã, comer no seu lanche da tarde, tá? Então, quais são as estratégias? Vamos lá. Como que você supera a falta de tempo? Primeira coisa, planejamento. Vamos falar mais sobre isso, tá? A primeira coisa que você precisa ter para superar a falta de tempo é planejamento. Só isso? Não. Você precisa de organização também. Não é só planejar, é se organizar. São coisas diferentes, tá? Bora lá então. Quais são as estratégias que eu trouxe para a live de hoje, para vocês já começarem a aplicar aí no dia a dia de vocês? Primeira coisa, vocês vão, primeiro, definir o melhor dia para vocês fazerem as receitas. Essa é a primeira coisa. Vocês vão definir o melhor dia, aquele dia que te sobra um tempo livre, que você não tem tanta coisa para fazer, para executar as suas receitas. Olha, a Márcia diz que faz no domingo. Eu também gosto de fazer no domingo, mas qualquer outro dia da semana eu arranjo tempo. Porque com planejamento e organização, a gente consegue fazer mais rápido que qualquer dia da semana. Só que você precisa disso aqui. E aí a gente vai destrinchar o que é planejamento, o que é organização dentro desse conceito de superar a falta de tempo, tá? Então pronto, você vai definir o melhor dia, o tempo que você tem maior aí para fazer as receitas, tá? Definindo o melhor dia, você vai escolher Definiu o melhor dia, você vai escolher a receita que vai fazer. Ah, eu quero fazer, por exemplo, aqui no domingo. Então, eu escolhi o domingo para fazer as minhas receitas da semana. Sejam elas quais forem. Um pão, um bolo, né? Domingo. Qual é a receita que eu quero fazer? Ah, eu quero fazer uma receita de pão de forma, uma receita de bolo e uma receita de biscoito. Para eu ter esses produtos todos durante a semana. Eu tenho lanche, eu tenho café da manhã, eu tenho lanche da tarde. Perfeito? Quais as receitas você vai fazer? Defina isso. Beleza. Escolhi o dia, escolhi as receitas. Agora, você vai fazer a receita? Não. Agora você vai olhar essas receitas, vai verificar se você tem todos os ingredientes
casa. Você vai verificar se tem os ingredientes em casa. Ah, não, tá faltando, sei lá, a farinha de aveia. Eu vou fazer um bolo e preciso de farinha de aveia, porque o bolo dessa semana leva esse ingrediente. Só que eu não tenho. Então, eu vou fazer uma listinha do que eu não tenho, porque eu preciso comprar antes de fazer. Beleza? Verifiquei. Só não tenho isso, só não tenho farinha de aveia. Então, no dia de executar essa receita, eu acho que eu vou ter que subir aqui, né? Mais um pouquinho. No dia de executar a receita, ou no dia anterior, você vai comprar os ingredientes faltantes. Passei, por exemplo, eu vou fazer no domingo, né? Então, na sexta-feira ou no sábado, eu vou comprar esses ingredientes que estão faltando. Para eu me organizar. Isso é organização. Eu tô fazendo um planejamento aqui de quais receitas eu vou fazer, que dia eu vou fazer, isso é planejamento. E para eu executar, eu preciso me organizar. Então, eu preciso ter todos os ingredientes e saber qual o dia que eu vou fazer essa receita. Tenho todos os ingredientes? Não. Vou comprar esses ingredientes antes de fazer. Beleza? Beleza, comprou os ingredientes. Deixa eu apagar aqui pra gente poder escrever e todo mundo ver. Comprei os ingredientes. Vou escolher comprar no dia que eu vou fazer a receita. Pode ser? Pode. Você pode voltar do trabalho, passar no supermercado e comprar o que tiver faltando. Beleza? Aí eu tenho uma dica aqui que é opcional, tá? Que é o quê? Separar os secos, ou seja, o mix no dia anterior. Eu tenho alunas que vendem e aí elas fazem essa etapa aqui, que é separar as farinhas das receitas que elas vão fazer no dia antes, porque isso dá agilidade na hora de executar a receita. Então aqui, ó, separa 15 minutinhos, separa o mix de farinhas, pega 15 minutinhos do dia anterior, separa o seu mix de farinhas, guarda dentro de um potinho ou dentro de um saquinho de congelamento, amarra. No dia seguinte você já tem o mix pronto. E aí aqui a gente tem algumas observações, tá? Eu coloquei os secos, mas entre parênteses eu coloquei mix. Por quê? Porque não são todos os ingredientes secos que você vai separar no dia anterior. O que eu não posso separar no dia anterior? Fermento. Goma xantana eu não recomendo que você já misture ao mix no dia anterior. Então aqui você vai separar as farinhas. Ah, mas a farinha, vai farinha de amêndoas. Será que eu posso separar no dia anterior a farinha de amêndoas? Pode. Você pode misturar as demais farinhas? Sim, não tem problema nenhum. O que você não pode é misturar, por exemplo, o fermento, tá? Então o fermento é na hora de fazer a receita mesmo. Essa etapa aqui ela é opcional, só que ela agiliza o preparo. Na hora de você executar, as farinhas estando pesadinhas ali separadas, vai mais rápido. Agiliza a execução, tá? Beleza, então separei tudo isso e estou me organizando. No dia de fazer a receita, chegou o dia. E aí, o que você vai fazer? Você vai, antes de começar a executar essa receita, separar os demais ingredientes na bancada. O que é isso, gente? Você não vai começar a fazer a receita e ficar procurando ingrediente. Isso aqui é organização. Se você começa a executar a receita e vai procurar ingrediente, você perde tempo. A gente precisa agilizar o preparo. Então, antes de começar a executar a sua receita de bolo, a sua receita de pão, de biscoito, você vai separar os ingredientes em cima da bancada. Pesados, inclusive, tá? Coloca ali dentro de um potinho. Se você não quiser separar todos de uma vez, quer dizer, um em cada potinho, você pode separar dentro de um pote só. Mas você vai fazer isso antes de começar a executar. O que é o começar a executar? É misturar ingrediente seco com ingrediente líquido. Isso é execução. Perfeito? Beleza. Separei todos os demais ingredientes. Separei os utensílios e equipamentos. E aí sim, você vai começar a fazer a receita. E aí você vai colocar a mão na massa. Tá? Somente depois de toda essa organização. Nossa, mas dá muito trabalho, demora demais. Pelo contrário, se você acha que isso aqui vai demorar mais tempo,
você está enganada. Isso aqui agiliza o preparo. Por quê? Aqui você já tem tudo separado e é só começar a adicionar na batedeira ou na bacia aí para ir misturando. Isso aqui agiliza o preparo. Não só isso. Além de agilizar o preparo, você tem muito mais segurança de acertar a receita. Vamos dizer que você não verificou se você tinha os ingredientes todos em casa no dia anterior. Não tinha. E aí? Comecei a executar a receita e descobri que eu não tenho fermento. Meu Deus, o que eu faço? Vai sair correndo no supermercado para comprar? Tempo. E não é só tempo. Quando você já começou a executar a sua receita e você percebeu que não tem determinado ingrediente, você deixa a sua massa parada ali na bancada e sai para comprar, você pode ter um prejuízo muito grande nessa massa. Você pode perder a sua receita por causa disso. Perdendo a receita, você perde o quê? Tempo. Aqui você tem mais segurança para executar a sua receita do jeito certo. E na hora da mão da massa, na hora de executar, foque nisso. Faça só isso. Principalmente se você está começando. Quem está começando não tem muita prática na execução de uma receita sem glúten e leite. Isso é normal, né? A gente não tem conhecimento sobre isso. Não tem prática de tempo, de quantidade de receitas. Então a gente vai demorar naturalmente um pouco mais. E se você está começando, a insegurança é muito maior. Com essa organização, você consegue ter mais segurança porque você tem maior chance de acertar essa receita. Então é extremamente importante. Organize-se para você economizar tempo e aumentar as suas chances de acertar essas receitas.